essa foi a primeira vez que eu usei, né? Porra, é polêmica. A crítica detestou. Adão Negro conseguiu uma nota de 39% no Rotten Tomatoes. Então, porra, na crítica, 39%. Mas o público amou. No mesmo site, o Rotten Tomatoes, o público marcou 89% de aprovação. Vapo! Porra, casca grossa a diferença, né? E a gente já viu isso antes com outros filmes, né? A crítica odeia, o público ama e vida que segue normal, né? Não exatamente. O estúdio, os executivos, a galera que paga as contas. Estamos aqui, o Disney Arena, eles querem saber de outro número, né? O número das bilheterias. Você quer saber de filmes, os caras querem saber de quê? De Lela, né? Tem gente dizendo por aí que Adão Negro vai fechar no vermelho. Tem gente dizendo que é só sucesso. Quem tá com razão, galera? Eu tô perdido. Vamos analisar aqui os números dessa polêmica e tentar imaginar o futuro dessa franquia, com números realmente verdadeiros. Vamos lá. Ei, Ned Trunks, Peter aqui! Tu já tá doendo, Johnson, de saber que Adão Negro era o sonho do careca. Confundia. Você já tá careca de saber que Adão Negro era o sonho do Dwayne Johnson, né? Ele quis porque quis fazer esse personagem nos cinemas. Ele não queria outro. Ele queria ser o Adão Negro. Ele quis isso. E olha, há anos, hein? 10 anos. E o Dwayne Johnson ainda botou a pressão pra trazer o Superman do Henry Cavill pra brincadeira. Foi o Dwayne Johnson e o The Rock, os dois botaram uma pressão incrível pra isso. O que aconteceu é que o Dwayne Johnson tinha uma visão muito clara pra esse filme. Ele sabia exatamente o que os fãs iam curtir, né? Porque ele também é fã do personagem. Então ele foi lá e fez. O cara era fã, sabia que a galera ia querer e pronto. Só que nem sempre um filme feito de coração é um filme que atinge todos os públicos. Muitas vezes pode virar um filme de nicho. Quantas pessoas conheciam Adão Negro antes do filme? Mas, de novo, eu pergunto pra vocês, quem tá com a razão? Eu já vou largar logo a minha opinião, ok? É melhor fazer um lance de coração e quebrar a cara do que fazer um negócio artificial que gera sucesso. Essa é a minha opinião. Mas não é a opinião geral de Hollywood. E aí o bicho pega, galera. Infelizmente não é com o coração que a gente tem que agir com isso aqui. Quem acha que com o coração pode se dar mal, né? Mas eu agiria pelo coração nesse caso. Bora descobrir então qual foi o destino de Adão Negro nas bilheterias. Mas antes disso, independente de qualquer coisa, independente de Rotten Tomatoes, de MDB, de crítica, de bilheteria, de opinião de ninguém, a sua opinião. Mas tira esse lado Marvete, decenalta, realmente, como um filme. O que você achou de Adão Negro? Você curtiu esse filme? Você acha que ele merecia mais? Comenta aqui embaixo. Bom, depois de 7 semanas em cartaz nos cinemas, saiu um relatório de faturamento de Adão Negro. Somando a bilheteria dos Estados Unidos e a bilheteria do resto do mundo, o filme teria arrecadado 387 milhões de dólares. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ok? Pô, é um dinheirama, certo? Dinheiro pra caramba, né? Errado. Quando a gente fala em filme de super-heróis, a gente costuma estar falando de $500 milhão pra cima. Super-heróis. Super-heróis é um blockbuster do blockbuster. Se o filme chega na casa do bilhão, porra, aí já dá pra chamar de grande sucesso. Os relatórios iniciais, porra, estavam indicando que, na verdade, Adão Negro iria fechar com prejuízo. Isso é chocante, né? A gente tem que ter em mente que esses números são de faturamento. Não é lucro. Para chegar no lucro, o filme tem que superar os custos. Nesse exato momento agora, Avatar 2 está lutando para dar lucro. O próprio diretor James Gunn já revelou que Avatar 2 só tem um caminho para dar lucro: ser a maior bilheteria da história do cinema de novo. Olha a responsa. Ou seja, James Cameron gastou uma quantidade inacreditável de dinheiro no projeto. Também, né, pô, pensa no salário da galera toda por 13 anos. 13 anos, exatamente. Avatar 2 está 13 anos em desenvolvimento. Os caras mantiveram uma galera toda por esse tempo. É tempo pra caramba. Poxa, imagina quanta tinta azul tiveram que pintar os caras. Mas vamos voltar aqui para Adão Negro, que às vezes eu me empolgo, né? A questão, galera, é que os relatórios iniciais davam a entender que Adão Negro poderia dar prejuízo aos cofres da DC. Um prejuízo de 100 milhões de dólares. De novo, eu tenho que comparar aqui, tá? Mundo Estranho da Disney tá prestes a dar um rombo de 150 milhões de dólares nos cofres da Disney. Vai ser o maior prejuízo que um longa de animação já deu pra Disney. A Disney vai falir? Não. A Disney vai parar de fazer desenho? Não. Então calma, os números que a Variety computou são de que Adão Negro custou 195 milhões de dólares para ser feito. Fora isso, o filme ainda teria despesas pesadas, incluindo quase 100 milhões de dólares só de marketing. Então, 195 mais 100, 295. Mas eu fiquei pensando, pô, se o filme faturou 387 milhões, ia dar um prejuízo de 100 milhões, quer dizer que ele custou 487 milhões? Foi James Cameron que dirigiu Adão Negro? Os números não estavam batendo, achei absurdo. Pois bem, dessa vez o próprio Dwayne Johnson publicou os números oficiais que ele teve acesso. Conclusão: Adão Negro fechou com lucro. Segundo o ator, os lucros devem ficar entre 52 e 72 milhões de dólares. Agora sim, são números que fazem sentido pra mim, números que condizem, né, com o custo médio de um filme com aquele nível de produção, a menos que o Dwayne Johnson esteja mentindo, né?
Mas eu não sou maluco de dizer isso, tu já viu o tamanho do cara? Não, sério, galera, um ator do calibre do Dwayne Johnson, ele não precisa mentir, disfarçar número. Ele não precisa, a galera vai atrás, vai desmentir o cara e vai pegar mal pra ele. Mas ele deu uma dourada na pílula, ok? Por mais que eu tenha adorado o filme, o fato é que 52 milhões de lucro é muito pouco. Pros padrões de Hollywood, é mixaria. É mixaria, é um dinheiro que, se a gente combinar aqui, eu, você, com teu amigo que tá assistindo aí do lado, a gente junta, né? Não sei, tem que ter mais alguns canais, né? Mas a gente consegue chegar. Pra filme de herói, é praticamente nada. Os executivos têm um modelo de negócio deles. Eles querem recuperar pelo menos o dobro do que investiram. Isso pra eles é break-even, sacou? É tipo um empate. Se o filme custa 400 milhões, eles querem recuperar esse dinheiro e lucrar mais 400 milhões em cima. Essa é a mentalidade deles. Se é pra investir 400 milhões pra ganhar 50, porra, de repente era melhor ter ficado investindo em ações, fundo de investimento, em ouro, sei lá. Pô, investe no Tesouro Selic, né? Hollywood quer fazer dinheiro. 50, 70 milhões é nada. É melhor que prejuízo, mas continua não empolgando a galera que assina os cheques. Mesmo assim, Dwayne Johnson manteve otimismo. The Rock também. Eles compararam Adão Negro com o primeiro filme do Capitão América. Olha isso. Adão Negro faturou quase 400 milhões de bilheteria mundial e Capitão América faturou 370 milhões. Só que o ator, mais uma vez, dourou a pílula. Ele esqueceu de dizer que o primeiro filme do Capitão América custou só 140 milhões de dólares, ou seja, bem menos que o Adão Negro, ou seja, ele tá dando uma lixadinha, né, na pílula, tá adorando a pílula. Mas eu entendi esse otimismo dele, né? O Dwayne Johnson tá querendo dizer que esse foi meio que o primeiro passo ali. Ele plantou uma semente ali. Ele comparou com o Capitão América, não basicamente com valor sim, mas a base dali foi que o Capitão América era o primeiro filme solo de um super-herói, Adão Negro também. Só que, também defendendo um pouquinho o Dwayne Johnson e o The Rock também, o Capitão América era um cara conhecido, né? Um super-herói conhecido. Adão Negro não. Adão Negro não era tão conhecido como o Capitão América. E mesmo assim, né, aí eles começam a botar mais coisas na balança. E essa semente que ele jogou rendeu pouco pros cofres da DC. O lance agora é esperar, é apostar que o próximo filme vai render mais ainda. E o terceiro mais ainda, até chegar no patamar do CM. Um passo de cada vez. A grande dúvida que fica é se os executivos vão ter essa paciência toda. Eu torço muito para que eles não pensem só no dinheiro de agora, no lucro imediato. Lá na frente, Adão Negro pode ser o personagem que vai levantar uma franquia inteira. Sucesso não nasce da noite pro dia, galera. Kevin Feige e a galera dele foram pacientes e chegaram lá. Os caras esperaram, suaram pra caramba e chegaram lá. A gente viu isso agora com o Pantera Negra Wakanda para sempre. Esse filme do Sam, ele faturou 732 milhões de bilheteria. Olha a diferença. Porra, deve bater o dobro de Adão Negro até sair de cartaz. E o Dwayne Johnson fez o quê? Na humildade, ele foi lá e comemorou o sucesso de Pantera Negra. E olha que tá geral zoando ele. Ah, Pantera Negra foi melhor. Pô, imagina, o cara deve estar com uma raiva disso. Ele sabe que tá começando. Ele sabe que um filme de herói ajuda o outro. Um sucesso ajuda a manter o gênero inteiro na crista da onda. Não tem por que brigar. E a gente tem que lembrar também que, por enquanto, a gente tá só falando de bilheteria. Não estreou na China, né? Então, teve alguns atrasos. Daqui a pouco também vai ter mais coisas entrando nos cofres da Warner. A gente tá falando aí de, streaming que vai entrar, vai estar falando de venda de mídia física, merchan, tem mais coisas, né, pra acontecer. TV, né? Vender pra TV, enfim. Então, ainda vai vir mais faturamento pra somar e a gente ver se vai ter lucro ou não. Mas diz você achou, depois de tudo isso, que Adão Negro foi injustiçado? A DC deve dar outra chance pro personagem? O crime do Dwayne Johnson foi amar demais? Escreve nos comentários. Comenta tudo, porra. É caprichado, tem que ser caprichado. E toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar falando. Eu tô esperançoso. Eu acho que não vai dar 50 milhões como o Dwayne Johnson tá falando. Eu acho que vai dar 52. Não sei, tem que ver. Só toca aí, se inscreve no canal. Eu vou voltar em breve. Valeu, galera. Fui!